Polícia Rodoviária Federal e a PF prenderam nesta terça-feira o advogado Davis Marcon Antunes, que é o ex-diretor-presidente da Rio Previdência. Ele é alvo de investigações no caso do Banco Master. Quem vai trazer os detalhes diretamente do Rio de Janeiro é o repórter Rodrigo Viga. O ex-diretor-presidente da Rio Previdência, Caixa de Previdência, os servidores do Estado do Rio de Janeiro, Davis Antunes, foi preso nesta terça-feira. Ação conjunta de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Ele estava em um carro alugado na rodovia Presidente Dutra, na altura do Sul Fluminense, quando foi alvo dessa ação de PF e Polícia Rodoviária Federal. Foi a segunda fase da Operação Barco de Papel. A primeira etapa aconteceu no fim do mês de janeiro, quando Davis Antunes já tinha sido alvo de um mandado de busca e apreensão. Ele foi levado para uma unidade da PF em Volta Redonda, para depois ser trazido para a Superintendência da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro para cumprir a prisão preventiva determinada pela Justiça. 3 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão cumpridos nessa segunda fase, em endereços principalmente aqui no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. A suspeita em torno de Davis Antunes é que ele estaria tentando obstruir, atrapalhar as investigações da Operação Barco de Papel. Ele era o principal alvo da primeira fase, realizada no fim do mês passado, para apurar investimentos feitos pela Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, em títulos do Banco Master, que foi liquidado em novembro do ano passado. Investimentos que somam 970 milhões de reais, sem cobertura, sem garantia. Agora, a Polícia Federal quer saber em detalhes o que foi retirado efetivamente entre a primeira e a segunda fase da Barca de Papel, do endereço da residência de Davis Antunes, no bairro de Botafogo, na zona sul da capital. Os primeiros indícios apontam para o recolhimento de documentos, papéis, material eletrônico e computadores que poderiam ser provas para o desdobramento dessa investigação em torno do escândalo do Banco Master. Do Rio, Rodrigo Viga. Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Denise Campos de Toledo está aqui ao vivo conosco. Antes de tudo, uma boa noite. Boa noite, Cassius. Boa noite, Vilela. Dora também, que não está aqui com a gente. Denise, eu quero te ouvir porque a cada dia que passa a gente vai vendo mais ramificações, uma teia gigantesca, né, de ligações, de conexões do Banco Master aí com autoridades, com políticos, com instituições financeiras, até mesmo com instituições de previdência. Em cada dia que passa, novos elementos surgem nessa investigação. Logo de início, quando houve mesmo a liquidação extrajudicial do Master, já se percebeu essa relação com os fundos de pensão dos servidores, que têm garantia a aposentadoria deles, o pagamento dos benefícios, são recursos arrecadados junto a esses servidores que têm de ser muito bem administrados. E chamou a atenção o quanto que havia disposição aos títulos do Master, que tinha uma rentabilidade acima da média do mercado, mas não confiável exatamente por conta disso. É aquela história do milagre quando é grande demais. E aí se percebeu que a Rio Previdência era o caso mais grave, está tendo desdobramentos policiais, mas é um caso que pode levar, inclusive, à necessidade de aporte de recursos por parte do governo. São estados e municípios que tiveram os fundos de pensão vinculados ao Master, sem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, portanto, eles vão esperar pelo ressarcimento durante todo esse processo, que não se sabe qual vai ser o desfecho. Então, houve essa exposição muito grande, mas não só. Nós tivemos o BRB, nós temos o Fictor, que tentou também comprar o banco e agora entrou com um pedido na Justiça de recuperação judicial. Nós já tivemos a liquidação do Eubank, que era o braço financeiro também do Master, e da Reag Investimentos. Então, você vê só na área financeira, econômica, todos esses desdobramentos, e é um caso que criou suspeitas sobre o Judiciário, sobre o Congresso. Quando você fala em CPMI, será que vai sair? Porque tem muito político que pode estar envolvido e tentar segurar. Tomara que essa história não vá toda parar debaixo do tapete, né, Cassius? Exatamente, viu, Denise? Inclusive, a Denise trouxe esse olhar, né, um pouco mais voltado para a economia, mas, Vilela, eu queria te ouvir, além da política, por que quando a gente fala de previdência, a gente tem que pensar também na questão das pessoas, né? Porque estão ali todo mês colocando, aportando um dinheirinho para ter talvez uma vida um pouco melhor depois da aposentadoria, pensam, de certa forma, também, né, ter uma certa dignidade depois de aposentado, e esse dinheiro, para muita gente, pode sumir.
Exatamente, justamente por isso, Cassius, que quando se trata de fundos previdenciários, existem normativas diversas do Ministério da Previdência e a boa prática, a boa governança também diz isso, com relação à necessidade de a grande maioria dos investimentos serem feitos de uma forma conservadora. Os fundos de previdência, especialmente os fundos públicos, não podem sair por aí vendo novidades e aportando recursos volumosos em situações como essa. O caso do Banco Master era muito evidente, números extremamente expressivos, mas um olhar mais atento, um olhar mais conservador, ele deixaria claro que não seria ali uma barca confiável. Então, nesse sentido, fica evidenciado que houve uma falha de gestão, houve uma falha de fiscalização e agora, ao final das contas, ao que tudo indica, quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é o erário e o cidadão que aportou recurso nesses fundos.